nos quais ganhou 14 medalhas de ouro. Novo recorde mundial. E a festa da democracia na Venezuela acabou. E, adivinhem, deu Nicolás Maduro. Quem diria, hein? Tô surpreso. Pois é, com o placar apertadíssimo, acirradíssimo, de 51% contra 49%. Nossa, foi por pouco, hein? Vamos conversar sobre isso e vamos tirar lições do que aconteceu com a Venezuela. Vocês já sabem, né? Logo depois da nossa amada e querida vinheta. Vamos embora. Meus caros, o que a gente viu de domingo para segunda-feira, entre os dias 28 e 29 de julho de 2024, foi talvez o maior roubo, delito, fraude democrática vista no Ocidente. E aos plenos olhos de todos nós. Porque estava muito claro que o candidato da oposição, ele ganharia com uma margem expressiva. No entanto, né, o resultado, né, que acabou mostrando Edmundo Gonzalez em segundo lugar e Nicolás Maduro em primeiro, com aquele resultado de 51% a 49%, acabou surpreendendo, na verdade, os incautos. Pessoas que já imaginavam que dificilmente Nicolás Maduro entregaria, não se surpreenderam. E aqui a gente precisa, então, fazer algumas observações muito importantes. Por que a gente precisa refletir em relação à Venezuela? Antes de mais nada, meus caros, a gente tem que lembrar alguns fatores fundamentais de como a Venezuela chegou até aqui. E para falar sobre isso, eu gostaria de mostrar para vocês dois livros fundamentais. Um, do Marcelo Suzano, que é Como Destruir um País, uma aventura socialista na Venezuela. Tá. Tem prefácio do Milton Mourão, mas irreleva, tá? Que é um livro, na verdade, que tem, né, toda uma questão de contexto histórico, né, e de todas as ligações de Maduro com a ditadura cubana. E também nós temos o livro Hugo Chávez, o Espectro, do Leonardo Coutinho, um livro fantástico que fala sobre como a Venezuela se transformou num narco-estado. E por que eu trago esses dois livros para a gente conversar sobre a Venezuela? A Venezuela, pessoal, é um país muito bonito, maravilhoso, que eu visitei em 2014. É um país incrivelmente exuberante, com natureza, com fauna, com um mar azul turquesa, que foi uma coisa que me chamou a atenção em La Guaira. Aqui, La Guaira eu achei fantástico, né? Uma cidade que tem uma avenida que corta o mar, de um lado um mar azul turquesa maravilhoso, do outro lado um favelão quase caindo no asfalto. É um país assim que dá para se perceber que a população foi entregue à extrema miséria por conta das políticas desastrosas desde Hugo Chávez. No entanto, pessoal, para a gente poder falar sobre tudo isso, a gente precisa pensar uma coisa. A esquerda sempre trabalhou com uma coisa chamada aparelhamento de espaços. A esquerda sempre ocupou lugares em universidades, na cultura, foi ocupando espaço no judiciário, no legislativo. Quando chegam no executivo, quando eles chegam lá, é porque está tudo tomado por baixo. A minha pergunta, a eleição de Edmundo Gonzalez mudaria alguma coisa na Venezuela? A minha resposta é muito simples, mudaria absolutamente nada. Acredite,
porque ele governaria com toda a estrutura, todo o subpoder tomado. O judiciário, né, uma coisa interessante falar sobre o judiciário, que ele foi totalmente aparelhado durante a gestão do Hugo Chávez, que antecedeu o Nicolás Maduro. E, na verdade, chama muito a atenção isso por uma razão muito simples. Qualquer pessoa, qualquer entidade, qualquer político que for entrar no judiciário na Venezuela vai se deparar com um judiciário que vai ser sempre favorável a toda a questão e todo o quesito revolucionário. Qualquer semelhança com o que acontece no Brasil é mera coincidência, tá? Por favor. Então, como eles foram tomando esse espaço, acabou que sobrou muita pouca coisa para as pessoas que são oposição ao governo. E aí entra o fator, a via democrática. É uma coisa que eu sempre falo nas minhas análises políticas, que a democracia, ela muitas vezes, quando utilizada para fins revolucionários, é justamente para legitimar os fins revolucionários. Por isso que a gente vê tanto Guilherme Boulos, Lula, toda essa turma, principalmente aqueles septagenários e octogenários que lutaram em revolução, né, e dizendo que estavam lutando por democracia. Mentira. Eles, na verdade, sempre estiveram lutando por uma ditadura do proletariado, onde eles mesmos se colocam como proletário, né? Bizarro isso, né? E a Venezuela passou exatamente pelo mesmo, né? E aí é interessante a gente frisar algo que eu vejo como fundamental. A Venezuela, gente, ela é um entreposto de saída de drogas para a Europa e para os Estados Unidos. Por isso que o Nicolás Maduro, ele é foragido da Interpol. E ele precisa se manter como presidente da Venezuela para não ser preso. Vocês entenderam o tamanho do enrosco? Por isso que ele não pode deixar o cargo de forma alguma. E outra, todo aquele subpoder que existe por baixo dele é o que sustenta ele. E é por isso que eu digo, o que acontece na Venezuela é muito semelhante a um câncer em metástase. Agora, retirar esse câncer vai ser algo muito, muito difícil. Né? Países não morrem, países não são pessoas. Mas o tempo que vai levar para se curar desse problema chamado chavismo vai, infelizmente, levar muito tempo. Como nessas imagens que vocês viram agora, o povo venezuelano meio que acordou, né? Está fazendo aí o seu trabalho próprio, né, de limpeza, pelo menos, desses símbolos construídos e criados, e por consequência, né, eles estão perdendo o medo dessa ditadura. Né? Talvez possam ter acordado um pouquinho tarde, né? Podem ter tido aí alguma questão aí que envolva aí a limpeza, né, de símbolos tão pesados, né, que foram impostos por um grupo burocrático que a gente sabe muito bem quem é, né? Então, isso, né, tudo que a gente tem visto acontecer na Venezuela, tem um ponto fundamental. O paralelo que se traz para o Brasil. O Brasil, a gente está começando a passar por perseguição, a gente está vendo prisões como a do Felipe G. Martins acontecendo sem nenhum tipo de base jurídica. Os presos do 8 de janeiro estão sendo tratados como terroristas, enquanto bandido não, bandido é suspeito, tá? Só para deixar claro. E tudo isso que a gente tem visto, observado,
né, é um processo de venezuelização do Brasil. Né? E lá atrás, quando a gente via, por exemplo, Bolsonaro defender pautas como do armamento, por exemplo, era justamente para fazer com que o povo pudesse se proteger, por exemplo, de tiranos, como, né, agora os venezuelanos estão tentando se salvar, porém as armas estão apenas na mão das milícias bolivarianas. Lembrem-se, pessoal, um povo armado jamais será escravizado, viu? E continuando aqui, né, então, esse processo de desarmar a população civil e armar os grupos, os coletivos, foi uma estratégia literalmente fascista adotada pelo Nicolás Maduro. E a gente precisa sempre estar atento em relação a isso, porque aqui no Brasil, basta ver, né, não é por virtude e por nenhum tipo de bondade afetiva que os políticos estão tentando desarmar a população, para passar uma agenda ainda mais autoritária. Me deixou muito preocupado. O Lula fechou com o Comando Vermelho. Fechou. Todo mundo fumando maconha, gritando, mais de 500 motos e falando: Lula agora é comando, Lula é comando. Cara, eu fiquei muito preocupado com isso. O nosso país, eu vou falar pelo Rio de Janeiro, vou falar pelo país não, me deixou muito preocupado. Acabei de falar com 2 amigos aqui agora que eu fiquei preocupado com a situação que eu vi hoje. O Lula está fechado com o Comando Vermelho. E imagina essa dívida depois, como vai ser paga, entendeu? É isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Curta, comenta, compartilha, se inscreva, toca no sininho e vamos sempre voltar aqui no canal sempre que tiver algum assunto relevante, tá bom? E eu também tiver tempo. Quer me seguir no Instagram? Meu arroba tá aqui, ó. @BrunoAlemande_. Forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!